Versículos apagados da Bíblia que mudariam tudo. Você sabia que existem evangelhos, profecias e livros inteiros que foram apagados da Bíblia? Textos que falam de um Jesus diferente, de um mundo cósmico cheio de anjos e dimensões espirituais, e até de uma mulher apóstola que rivalizava com Pedro? E se esses escritos tivessem sido aceitos, será que o cristianismo que conhecemos hoje seria o mesmo? Hoje, vamos mergulhar nos versículos apagados da Bíblia, os livros rejeitados do cânone sagrado, e entender como eles poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a fé, o divino e a própria história da humanidade. 1. O que são os versículos apagados? Quando a Bíblia foi formada, entre o século II e IV depois de Cristo, centenas de textos circulavam entre as comunidades cristãs primitivas. Cada grupo, judeus, gnósticos, essênios, apóstolos, guardava seus próprios evangelhos, cartas e revelações. Mas com o tempo, a Igreja precisou definir quais textos seriam oficiais, inspirados por Deus, e quais seriam rejeitados. Aí nasceu o cânon bíblico. O resto foi rotulado de apócrifo, herético ou secreto. Os líderes da Igreja usaram 4 critérios principais: apostolicidade. O texto precisava ter ligação direta com um apóstolo. Ortodoxia. Deveria estar de acordo com a doutrina aceita. Uso litúrgico. Precisava ser lido em várias igrejas. Antiguidade. Quanto mais próximo da época de Jesus, melhor. Tudo o que fugia disso foi considerado perigoso. Só que entre esses textos perigosos, havia livros que mostravam uma visão muito mais profunda e, às vezes, mais libertadora da espiritualidade. O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 no deserto egípcio de Nag Hammadi, é uma das relíquias mais impactantes da história. Diferente dos 4 evangelhos oficiais, ele não narra milagres, morte nem ressurreição. São 114 frases e ensinamentos secretos de Jesus, como se fosse um manual do despertar espiritual. Uma das frases mais conhecidas diz: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Aqui, Jesus não é o Salvador que morre pelos pecados da humanidade, mas um mestre iluminado que ensina a encontrar o divino dentro de si mesmo. Essa ideia é o núcleo do cristianismo gnóstico, onde a salvação não vem da fé cega, mas do autoconhecimento, da gnosis. Se Tomé tivesse sido aceito, talvez o cristianismo tivesse se tornado uma religião de iluminação interior e não de dogmas e hierarquias. Outro texto rejeitado é o Evangelho de Maria, atribuído a Maria Madalena. Neste livro, Maria não é uma figura secundária, ela é uma líder espiritual. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reúnem e Maria revela palavras secretas que o Mestre lhe confiou. Pedro se irrita e pergunta: "Será que o Salvador falou com uma mulher e não conosco?" Aqui, Maria simboliza o princípio da sabedoria interior, o entendimento espiritual que supera o apego à letra. O texto afirma que a alma humana deve se libertar das paixões e dos poderes que aprendem ao mundo material, para retornar ao divino. Esse evangelho mostra um cristianismo onde homens e mulheres são iguais diante do sagrado. Se ele tivesse sido aceito, a Igreja talvez tivesse reconhecido o papel feminino desde o início, e a história das mulheres na religião teria sido completamente diferente. Séculos antes de Cristo circulava entre os judeus o livro de Enoque, uma obra fascinante e misteriosa. Nele, o patriarca Enoque é levado aos céus e testemunha a rebelião dos anjos, chamados de vigilantes, que descem à terra, se unem a mulheres humanas e geram uma raça de gigantes, os Nefilins.
O livro descreve o julgamento desses anjos e uma cosmologia impressionante. Céus divididos em múltiplos níveis, estrelas com consciência própria, portais dimensionais e até a figura do Filho do Homem, um ser divino que viria julgar os anjos caídos e restaurar a ordem. Curiosamente, o apóstolo Judas cita o livro de Enoque na Bíblia, Judas 1, de 14 a 15, reconhecendo sua autoridade espiritual, mas o próprio livro foi excluído do cânone oficial séculos depois. Se tivesse permanecido, o cristianismo teria uma visão muito mais ampla e cósmica do mal, não apenas como consequência do pecado humano, mas como resultado de uma rebelião angelical que contaminou toda a criação. O mundo espiritual seria visto como um campo de forças ativas, anjos e entidades interagindo com a humanidade, um pano de fundo quase épico, que mistura fé, julgamento e mistério. E há muitos outros textos esquecidos pelo tempo. O Evangelho de Filipe, que fala sobre o casamento místico entre o Cristo e a alma, e menciona o laço espiritual profundo entre Jesus e Maria Madalena, algo que os teólogos antigos consideraram perigoso demais para o ensino público. O proto-evangelho de Tiago, que narra o nascimento de Maria, sua infância no templo e os detalhes do nascimento de Jesus. Um dos primeiros relatos sobre a pureza e a missão divina de Maria antes mesmo da Anunciação. O Apocalipse de Pedro, uma visão intensa do paraíso e do inferno, onde o apóstolo vê os justos e os condenados, cada um recebendo o destino segundo suas ações. Uma espécie de prelúdio do Apocalipse de João, porém com descrições ainda mais simbólicas e poéticas. E o Piste Sophia, um texto repleto de revelações esotéricas sobre os céus, as hierarquias de anjos e os mistérios da alma, considerado um verdadeiro tratado espiritual dos primeiros cristãos gnósticos. Todos esses livros foram deixados de fora, não porque fossem falsos ou sem valor, mas porque não se encaixavam na teologia que a Igreja escolheu preservar. Foram textos que ousaram ir além do que era permitido, e por isso acabaram sendo silenciados pela história. Por que eles foram apagados? Oficialmente, porque eram tardios ou doutrinariamente duvidosos, mas na prática, muitos foram rejeitados porque davam poder demais ao indivíduo. Eles ensinavam que o reino de Deus está dentro de cada ser, que o conhecimento liberta e que ninguém precisa de uma instituição para se conectar ao divino. Isso, naturalmente, ameaçava a autoridade da Igreja.